Olá, assista agora ao Jornal Panorama. Aqui você fica bem informado sobre as atividades da Assembleia Legislativa. E nesta edição a gente traz em destaque: aprovada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai orientar o governo na elaboração do orçamento estadual para 2022. Empresas que explorarem trabalho infantil no Espírito Santo poderão ter o registro de inscrição cassado. Projeto prevê ressarcimento financeiro a conveniados de planos de saúde, caso sejam internados em acomodações inferiores ao previsto nos contratos. Na primeira sessão da semana, os deputados votaram uma das leis mais importantes para o Estado, a LDO 2022. Confira o resumo dos trabalhos em plenário. Os deputados aprovaram nesta segunda-feira, em sessão presencial e virtual, 5 projetos de lei. 2 outros continuaram em prazo nas comissões. Entre as matérias aprovadas, destaque para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai disciplinar a elaboração e execução do orçamento estadual para 2022. Os deputados aprovaram o texto como foi deliberado pela Comissão de Finanças, sem alterações, ou seja, acatando 105 emendas e 22 subemendas. Nessas emendas, os deputados indicam ao Executivo programas ao orçamento. Sem esses programas, não há como criar rubricas para investimentos em setores específicos. O orçamento de 2022 tem pouca folga de recursos. Receitas são de 17 bilhões 614 milhões de reais e despesas de 17 bilhões e 606 milhões de reais. Outro projeto aprovado de autoria do deputado Luiz Durão obriga hospitais e clínicas credenciados a planos de saúde a internarem pacientes conveniados em acomodações de acordo com o previsto nos contratos. Se o paciente, o plano de saúde dele é para um quarto e eles colocam em outros cantos, como em consultórios, não tem a mesma privacidade, então até aceitável, num caso que não tenha quarto disponível. Mas tem acontecido o inverso. Muitas vezes tem quarto disponível e bota em consultório ou em outra repartição. Então agora nós vamos acabar com esse projeto que foi aprovado hoje, com essa farra de cobrar indevidamente das pessoas que têm seu plano de saúde. Os deputados aprovaram ainda projeto do ex-deputado Lorenzo Pasolini, que prevê a cassação de inscrição de empresas que explorarem trabalho infantil no Estado. Outras 2 matérias acatadas pelo plenário tratam de concessão de títulos de cidadania espírito-santense. Voltamos ao estúdio. Vanderlei? Obrigado, Zelita. Você sabia que metade dos brasileiros, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, não tem acesso a sistema de esgoto e quase 35 milhões não tem água tratada? Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Com o objetivo de resolver esse problema em todo o país até 2033, foi publicado no ano passado o novo Marco Regulatório do Saneamento no Brasil. Uma das propostas é criar um sistema com prestação de serviço regionalizado, abrangendo mais de um município. O assunto faz parte do projeto de lei complementar 163 e foi discutido na Comissão de Justiça. Logo após, no plenário, foi lida emenda aditiva à iniciativa, que deve ser votada ainda nesta semana. A audiência pública da Comissão de Justiça debateu o projeto de lei complementar do governo que institui a microrregião de águas e esgoto no Espírito Santo. A proposta do Executivo atende determinação do novo marco regulatório de saneamento no país, que deu um prazo aos estados de 1 ano para definição de regionalização. Esse prazo termina nesta quinta-feira, dia 15 de julho. De acordo com o projeto do governo, todos os 78 municípios do estado ficariam sob a responsabilidade de uma autarquia intergovernamental.
Porém, os municípios continuariam a ser os titulares da prestação de serviço de saneamento básico. O subsecretário de Estado de Habitação e Gestão Integrada de Projetos, Carlos Cerqueira Guimarães, fez uma apresentação do projeto. A divisão do Estado em mais de uma região não é viável em razão do desequilíbrio que é criado pela região metropolitana. Porque o artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 8 da Lei 11.445, obriga, quando da criação de unidades regionais de saneamento, que a região metropolitana tem que fazer parte de uma das regionais. Como metade da população está na região metropolitana, qualquer divisão do Estado torna a região que não contiver a região metropolitana uma região muito fraca. Então, esse equilíbrio ele é considerável aqui na nossa proposta de regionalização. Atualmente, no Espírito Santo, o atendimento de água é acima de 95% e o de esgoto é de 58%. A CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento, atende 53 municípios. O SAAI, Serviços Autônomos de Água e Esgoto, atende 24, enquanto uma empresa privada, a BRK, administra o município de Cachoeiro de Itapemirim. No município de Cachoeiro de Itapemirim, onde nós temos um serviço privado concedido, tá? Nós temos um percentual de tratamento de esgoto de 91,3%. E no estado do Espírito Santo, no total, considerando as 3 operadoras, nós estamos com um percentual de 58,6% de esgoto tratado em relação à quantidade de água tratada consumida. Em relação à meta do novo marco regulatório de 90%, a situação do município de Cachoeiro de Itapemirim, ele já superou a meta em 1,3%. Portanto, o déficit que ele tem para cumprir a meta já é negativo. O diretor-presidente da CESAM, Carlos Aurélio Linhares, afirmou que a expectativa deles é positiva. O novo marco nos dá a condição de avançar de forma significativa, direta e objetiva na busca da universalização dos serviços de água e esgoto. A nossa expectativa é que a gente consiga cumprir mais essa etapa, né, até o dia 15 agora, né, para que a gente possa criar as condições básicas e elementares para que a gente mantenha a estrutura que está hoje aqui no estado do Espírito Santo em funcionamento. No entanto, a proposta também recebeu críticas relacionadas principalmente à privatização e ao risco de aumento da tarifa para o consumidor, que prejudicaria a população mais pobre. O mundo está reestatizando o serviço de saneamento, né? E nós estamos privatizando. Essa é a tônica geral do panorama que nós temos aí. E dizer que nós temos acesso a recursos federais, por conta de fazermos parte de um processo de regionalização, o secretário nacional de saneamento básico, Pedro Maranhão, em suas falas, Brasil afora está gravado isso, é categórico. Não há recurso federal. Vai tirar da população o acesso à água. Porque uma vez privada, a tarifa é extremamente alta. Para a ARSP, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos, não há motivo para preocupação com tarifas. As tarifas são definidas pela agência reguladora e são características do tipo de serviço que está sendo prestado. Bom, hoje as tarifas definidas pela ARSP, para a CESAM, elas têm embutido no cálculo tarifário um fator de produtividade e um fator de qualidade. Isso garante que a remuneração que o prestador de serviço vai ter vai estar relacionado com a qualidade do serviço que ele presta, né? E a gente tem hoje aqui tarifas definidas pela ARSP que estão dentro da capacidade de pagamento do usuário. Hoje as tarifas de água e esgoto definidas pela agência e praticadas pela CESAM, elas representam menos de que 1% da renda do trabalhador. A Associação dos Municípios do Espírito Santo, a AMUNES, esteve representada pelo prefeito de Sooretama, que é a favor da proposta. Um projeto importante, um projeto que vai trazer desenvolvimento para o Estado e vai tirar da responsabilidade, tirar dos corpos públicos municipais um
custo muito grande. Durante a audiência também foi debatida a forma de estrutura. Um colegiado microrregional, representado por cada município e liderado pelo governador do estado, e ainda a formação do comitê técnico e do conselho participativo. 11 deputados estavam presentes na audiência e houve críticas sobre o atraso do projeto em chegar na Assembleia, a poucos dias do prazo final para a divisão dos municípios. Nós sabíamos há um ano atrás, a gente sabia que precisaria de regulamentar nos estados. E por que o governo do estado deixou isso para em cima da hora? Quer dizer, nós estamos realizando uma audiência pública, faltando 3 dias para o encerramento do prazo para a aprovação da lei da regulamentação. Então, assim, como eu disse na semana passada, isso parece às vezes proposital, para não dar tempo para que a sociedade realmente debata o assunto. Mas o prazo será mantido. De acordo com o líder do governo, Dari Pagung, quem não cumprir o prazo não recebe recursos e o agrupamento de municípios será estabelecido pela União, o que o Executivo quer evitar. Para o presidente da Comissão de Justiça, o debate da audiência pública foi de extrema importância, pois é preciso dar um grande passo para resolver o problema da falta de saneamento. Esse passo que o Estado está dando é super importante, mais do que isso, os municípios, e aí é importante, a titularidade continua do município. Essa lei não vai mudar em nada a titularidade do saneamento. É o prefeito que precisa resolver o seu saneamento. O que essa lei está fazendo é o seguinte: se você quiser se associar, tem uma regra. E aí o Estado entra na discussão. O Estado, que eu digo isso, que nós estamos discutindo a criação. Porque foi assim que o governo federal impôs, que um momento super importante de votação e que vai marcar as próximas gerações. E o compromisso de todos que estão aqui, que eu sei que a maioria é ligada a alguma empresa de saneamento ou alguma prefeitura, da gente ter planos reais para resolver isso até 2033. Na Comissão de Defesa do Consumidor, a manutenção e fornecimento de serviços essenciais, como água e esgoto, estiveram em discussão. A Comissão de Defesa do Consumidor ouviu lideranças comunitárias sobre problemas com fornecimento de água, transbordamento de esgoto e risco de queda de postes. Moradores do bairro Santa Rita de Cássia, da Serra, relataram episódios de falta de água na região. O gerente de obras da Cesan disse que o cadastramento dos moradores que têm interesse em fazer a ligação de água e esgoto terá início ainda neste mês. Foi realizado uma visita técnica, na semana passada, para a gente verificar se existe rede, nas ruas, onde foi solicitado. Esse levantamento já iniciou, e a próxima etapa, deputado Vandinho, vai ser o cadastramento dos clientes, para serem realizadas ligações de água e esgoto. Eu acho que nesse momento desse cadastramento... legal. Eu acho que a gente deveria fazer a questão da tarifa social de água, para que as pessoas que têm direito a reduzir o valor das contas, já aproveitar a saída no bairro, a gente pode organizar isso aqui via o PROCON da Assembleia. O deputado delegado Danilo Baiense aproveitou a presença do gerente da Cesan para questionar sobre o fim da obra de esgotamento sanitário na região de Ponta da Fruta, em Vila Velha. O problema ali na Ponta da Fruta, presidente, é com relação ao esgoto que está sendo lançado em via pública. Não houve a ligação ainda na rede, por parte dos moradores, e a Cesan acho que não disponibilizou ainda, e o esgoto está sendo lançado em via pública, ele vem descendo aquela parte mais alta, e todo esse esgoto é lançado na lagoa, aquela lagoa onde muitas pessoas ficam ali banhando nos finais de semana. 2 moradores dessa rua que interligaram antes da obra estar concluída. A Cesan já fez um trabalho de conscientização, e a gente espera que o morador aguarde a Cesan terminar a obra para a gente poder interligar. Com relação aos prazos, deputado Vandinho, a Cesan está realizando uma nova licitação, para poder concluir a obra, porque a empresa que estava realizando as obras, tanto em Ponta da Fruta como em Interlagos, a empresa entrou em recuperação judicial e abandonou a obra. A empresa praticamente quebrou e abandonou a obra. Essa empresa vai ser notificada, vai pagar as multas contratuais, mas infelizmente a gente vai ter que fazer uma nova licitação para concluir a obra.
Também foi tema da reunião o risco de queda de postes em bairros da Serra, Vista da Serra e Costa Dourada, e de Vitória, Grande Vitória. O representante da EDP, Orlando Sena, afirmou que a empresa fará ainda nesta semana uma vistoria nos endereços indicados para verificar a necessidade de substituição dos postes. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. A gente lembra, os números de transmissão da Covid estão caindo, mas os cuidados continuam. Proteja-se, use máscara. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2.